Lucas capítulo 15, versículo 18. O Dr. Lucas, o qual o Senhor levantou e escreveu dois livros proféticos. Aleluia. Lucas 15, 18, na minha versão vai dizer assim: E levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E vou repetir para que você possa entender a mensagem. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Amém? Irmãos, aqui nós estamos diante de uma parábola. Parábola era um termo que o Senhor Jesus usava para quando iria ministrar algo diferente para os seus, para que os fariseus não pudessem interferir na mensagem que ele queria transmitir. Portanto, só aqueles que andavam com Jesus entendiam. Portanto, ele usou um linguajar, ele contou uma história para mostrar como que nós, quando estamos debaixo da presença do Senhor e nós saímos da presença dele. Então ele usava parábolas para ensinar o povo. E essa parábola ela é interessantíssima porque ela irá falar sobre nós. Ela irá falar sobre um filho. Todos nós somos filhos. Todos nós tivemos um pai. Todos nós tivemos uma mãe. Ou temos uma mãe ou temos um pai. Portanto, ele vai falar dessa maneira com os seus discípulos. Ele conta a respeito de um certo homem que um momento ele decidiu partir da casa do seu pai. Ele vai contar que esse rapaz, esse moço, ele simplesmente chegou para o seu pai e disse assim: olha, pai, eu quero aquilo que é meu de direito e irei partir. Eu quero viver minha vida, eu quero viver a minha juventude. Eu não quero ficar aqui cuidando de fazenda, eu não quero ficar aqui cuidando de lavoura, eu não quero aqui ficar cuidando de porcos. Não, pai, eu quero seguir a minha vida, eu quero ter a minha vida própria. Pai, cansei. E o pai olha para ele, o texto não vai dizer, mas queira eu entender que o pai deu conselhos para ele. Queira eu entender que o pai chamou a atenção dele. Queira eu entender que o pai disse: olha, cuidado com o que você está fazendo. Não é certo, está errado. E você irá pagar um preço muito grande. Mas eu não vou amarrar você aqui na fazenda. Eu não irei amarrar você aqui na minha casa. Você é maior de idade, portanto eu vou dar o que você tem de direito sim. Queira eu entender que o pai, sendo pai, ele alerta o filho. Eu sou pai, tenho certeza que tem pai, tem mãe assistindo nesse momento e alerta o filho. E nesse momento esse garoto, esse mancebo, esse homem, o pai vai dizer na Bíblia que ele pega o que tem de direito e dá para ele. E ele pega a sua roupinha alguns dias depois e parte para uma terra longínqua. Parte para um lugar onde não vai dizer a Bíblia, mas ele fica distante da sua família. Chega nessa cidade, esse filho ele vai viver a vida. Ele vai curtir a noite, ele vai curtir a vida. Ele vai simplesmente viver aquilo que ele ainda não tinha vivido. Bem provável que esse mancebo, ele era um menino da roça. Ele era um homem o qual ele ouvia falar da cidade. Ele era um menino o qual ele ouvia falar que existia uma vida fora da fazenda. E muitas vezes é assim que o diabo mostra para nós. Muitas vezes nós estamos debaixo do guarda-chuva do Senhor, estamos debaixo da mão potente do Senhor e resolvemos querer viver uma vida a qual não é a vida que o Senhor quer que nós vivemos. E nós resolvemos sair da presença dEle. Resolvemos partir para outra vida, ou seja, queremos tomar conta de nossa vida. E nossa vida, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, vai dizer que nós somos escravos dele. Que é isso, esse tipo de escravo? Que nós dependemos dele, nós vivemos para ele e vivemos dele. Aleluia. E quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós temos que prestar conta para ele. Nós temos que o adorar, nós temos que o respeitar, nós temos que o temer. Nós temos que viver de acordo com os seus mandamentos. Nós temos que viver de acordo com a tua palavra. Isso não quer dizer que é prisão, pelo contrário. É uma vida em liberdade. Em liberdade de adorar um Senhor que protege, um Senhor que guarda, um Senhor que cuida, um Senhor que está sempre olhando para nós. E vai dizer que esse menino ele sai de casa, ele vai para uma cidade, não diz a cidade. E quando ele chega na cidade, ele vive a vida que ele tanto queria, que ele ainda não tinha conseguido viver. E vai dizer que em um certo momento, o Senhor permite que a fome bate naquela cidade. E quando a fome bate naquela cidade, vai dizer que esse garoto, ele não tem mais dinheiro. Vai dizer que esse garoto, ele perdeu tudo, ele gastou tudo na noitada. Esse garoto, ele
começa a bater nas portas pedindo emprego, pedindo talvez um prato de comida, qualquer pedaço de pão. Ele começa a mendigar algo que ele tinha em fartura da sua casa. Ele começa a mendigar o alimento dele, aleluias. Muitas vezes assim sou eu e você. Nós não sabemos dar valor onde nós estamos, não sabemos dar valor àquilo que o Senhor tem nos dado, e resolvemos jogar tudo pelos altos e viver a nossa vida. E aí nós começaremos a mendigar o pão. Satanás, ele é tão sagaz, Satanás, ele é tão astuto, que ele permite, ele nos dá uma vida, abre aspas, uma vida o qual os olhos carnais vai olhar para essa vida e dizer: essa é a vida que eu pedi para Deus, essa é a vida que eu não vivi até o momento. Mas nós esquecemos de um detalhe: Satanás, ele dá com a mão e tira com a outra, aleluia. Satanás, ele dá com a mão e tira com as duas. Ele te dá aquilo que você quer, sim. Ele dá aquilo que você deseja, sim. Mas ele dá com o intuito: eu quero de volta. E quando ele pede de volta para você, ele vai pedir tudo, com juros de correção monetária. Ele vai te dar, mas ele vai tomar. Ele vai te dar uma roupa nova, mas no final ele vai te deixar pelado. Eu não vou nem dizer mulambo, vai te deixar pelado, porque o diabo, ele quer te envergonhar, ele quer nos envergonhar. Ele veio nessa terra para isso, para envergonhar o cristão, para envergonhar o ser humano. Ele veio para tentar nos afrontar. Ele veio para te afrontar, porque ele sabe o valor que você tem para Deus. Ele sabe o amor que o Senhor tem por você. Ele sabe que você é a imagem e a semelhança dele aqui na terra, oh glória. Ele sabe que o Senhor, ele tem um carinho muito grande por você. Ele sabe que o Senhor deu o Filho dele amado na cruz do Calvário para morrer por mim, morrer por você. Portanto, quando ele dá, ele toma de volta. E nesta noite, a palavra que eu tenho para você é esta: continue na presença do Senhor. Pode doer aqui, pode doer ali, pode o diabo te oferecer milhões e milhões de coisas boas, mas continua na presença do Senhor. Não ceda às tentações do mal, não ceda às tentações do inimigo, porque ele vai tomar de volta, ele vai querer de volta. Esse garoto, ele está vivendo a vida dele, mas chegou no momento que acabou tudo que ele tinha. Acabou tudo que ele tinha de herança. E olha que algo interessante: quando você vai estudar a palavra, você vai entender que ele não tinha direito nenhum. Que herança se o pai ainda não morreu? Que herança se o pai ainda era vivo? Mas o pai pega uma parte e dá para ele. Vai, filho. Ele gasta tudo. E quando ele gasta tudo, ele vai dizer assim: olha, e agora o que eu faço? E agora? Para onde eu vou? Nós estamos vivendo uma crise nesse momento no Brasil e no mundo. E aí você ainda está pensando assim: olha, e agora? O que eu faço? E agora? Aleluias. Qual decisão que eu tenho que tomar? Que decisão eu tenho? Qual é a decisão? Mas Jesus, esta noite, ele fala com você: eu estou no controle da situação. Amém, glória a Deus. Ele diz para você: apenas confia em mim, apenas acredite em mim, que eu tenho o controle da situação na sua vida. Muitas vezes bate o desespero, sim. Muitas vezes bate o desespero de você querer parar com tudo, de querer até fazer besteira. Mas Jesus está falando para você aí: não faça, não dê ouvido ao diabo. O diabo está colocando coisas erradas na sua cabeça. Então não permita isso. Não permita. Se você está passando por isso agora, você vai dizer: Satanás, você até tentou, mas você perdeu a partir de agora. Porque eu estou ouvindo a voz do Senhor falando no meu ouvido: não faça isso. Aleluias. E você vai tomar a decisão correta: não faça isso. E deixa o Senhor cuidar. Aleluia. Deixa o Senhor direcionar. Esse garoto, ele foi bater nas portas, foi pedir emprego. Imagina, naquela época, a cidadezinha pequena, de interior. E ele não encontra emprego, ele não encontra comida. Mas ele encontra um cidadão que diz assim: olha, eu tenho ali alguns porcos, um rebanho. Quer ir cuidar deles? Mas não deram nada para ele. Você cuida deles. Está aqui, ó, come alguma coisa, faz o que você quiser. E ele foi cuidar dos porcos, aleluia, de um cidadão qualquer. E quando ele vai cuidar desses porcos, vai dizer na mensagem que ele desejava comer as bolotas que dava para os porcos. Ele desejava comer a comida dos porcos. Que situação que esse rapaz chegou. Que situação que ele estava vivendo naquele momento. E assim muitas vezes nós estamos passando, querendo, desejando comer algo melhor, mas não estamos na condição porque tomamos decisões erradas, tomamos decisões precipitadas. E é isso que o Senhor fala: temos que ser prudentes como uma serpente. Aleluias.
Temos que ser prudentes para poder não pagar um preço muito grande lá na frente. E esse garoto estava cuidando dos rebanhos, estava cuidando dos porcos. E ele ali pensando assim, meu Deus, o jornaleiro na minha casa, no meu pai, tem um banquete para jantar, tem um banquete para almoçar, tem um banquete no café da manhã, e eu aqui desejando comer essas bolotas dos porcos, e muitas vezes não consigo comer porque eles não deixam. Olha a situação que ele chegou no fundo do poço. Talvez você está nessa situação hoje, no fundo do poço, aleluia. Mas levanta a tua cabeça e olha para o alto, porque é lá que Jesus está olhando para você. É de lá que vai vir a vitória para você. Já chegou no fundo do poço, não tem mais para onde ir. Então, olha para o alto. Jesus está estendendo a mão para você. Ele está resgatando você, aleluia. Ele está, aleluia, dando uma nova oportunidade. Ele está criando uma saída. Ele está criando uma rota. Ele está criando uma situação nova para você nesta noite. Creia, toma posse da mensagem, aleluia, e o Senhor vai fazer coisas diferentes na sua vida. Amém. O Senhor vai redesenhar a sua vida. Ele permitiu esse jovem passar por essa situação. Ele permite muitas vezes o cristão viver ali no aperto, passar por caminhos tortuosos. Para quê? Para nos dar uma lição, aleluia. Ele permite, mas ele não deixa o diabo tocar, a não ser que eu permita, que eu queira. Mas se eu disser, Senhor, me guarda, me proteja, mesmo na tribulação, o Senhor vai guardar, vai proteger, mesmo na tribulação. Olha para a história de Jó. Deus tomou tudo dele, aleluia, e ele permaneceu fiel, e depois o Senhor deu 2 vezes mais do que ele tinha, oh glória, e deu vida 2 vezes mais, para ele usufruir de tudo que o Senhor deu para ele, porque o Senhor guarda aqueles que o temem, o Senhor guarda aqueles que o adoram, o Senhor guarda você, o Senhor me guarda. Por quê? Porque eu temo a ele, eu adoro a ele. Esse menino, ele bateu a mão na consciência e falou: eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para o meu lar, eu quero voltar para a minha família, eu quero voltar para o meu pai, eu quero receber o abraço do meu pai, eu quero receber o abraço da minha mãe, eu quero receber o abraço do meu irmão, eu quero poder viver uma vida digna pelo menos. E ele vai dizer no versículo 1: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Aqui ele está meditando ainda no que ele vai falar para o pai dele. Ele está estudando o que eu vou falar para o meu pai, o que eu vou dizer para o meu pai. Então eu vou dizer isso para ele. E aí vai dizer algo interessante, que o pai, com certeza, todas as noites, todas as tardezinhas que acabava o serviço, isso é coisa minha, tá? O pai subia talvez lá para a colina, ou talvez ia lá para a estrada para ver: será que o meu filho vai voltar hoje? Será que o meu filho vai vir hoje? Aleluias. Sabe por que eu estou falando isso? Porque vai dizer que quando ele levantou, ele tomou um posicionamento. Quando ele disse: irei ter com meu pai, ele tomou uma decisão, uma atitude de fé. Aleluia. E quando ele diz: pai, pequei contra o céu e perante ti, ele está pedindo perdão para o pai dele. Está se humilhando diante do pai dele. Vai dizer em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porque o pai dele já estava esperando, o pai dele já estava na porteira esperando o filho. Vai dizer a mensagem que o pai dele sai correndo de encontro a ele, dá um abraço e dá um beijo no pescoço dele, dizendo: filho, você voltou para a tua casa. Aleluias. Glória a Deus. Lá em Apocalipse capítulo 22 e versículo 17 vai dizer: e o espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Esse menino, ele tomou posição. Ele foi até, aleluia, o seu pai. Ele regrediu. Ele deu um passo para trás. Mas naquele momento ele não imaginava, ele estava dando um passo para a frente. Muitas vezes é necessário dar um passo para trás, talvez até 2 passos para trás. Ele poderia ter simplesmente engolido o seu ego e dito assim: não, eu saí, eu abandonei meu pai, eu abandonei minha família, eu não sou digno mais, eu vou tentar minha vida de qualquer maneira, mas eu não vou voltar para lá batendo, eu não vou voltar para lá da mesma maneira, não vou, da maneira que eu estou, não vou voltar. E sabe o que o Senhor Jesus está falando? Venha como você está, porque aqui eu vou cuidar de você.
Aleluia. Aqui eu vou cuidar da sua saúde. Aqui eu vou cuidar dos seus negócios. Aqui eu vou cuidar, aleluia, da tua família. Jesus está te chamando nesta noite. Ele está te convidando nesta noite. Venha da maneira que você estiver. Eu não quero saber o que você fez ontem. Eu quero que você venha. Eu quero que você esteja na minha presença. Porque se estiver na minha presença, aleluia, eu vou fazer aquilo que o homem não pode fazer. Eu vou fazer aquilo que pastor não pode fazer. Eu vou fazer aquilo que a igreja não pode fazer. Eu vou curar você, eu vou libertar você, eu vou transformar você. Eu vou te dar dupla honra. Aleluia. É isso que Deus tem para mim, Deus tem para você. E ele chega para o seu pai, que ele é eu entender, que ele se ajoelha diante do seu pai, que ele é eu entender. E ele fala: Senhor, eu pequei contra ti. Meu pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno. Eu não sou digno de chamar de filho mais. Eu não sou digno de nem entrar na tua casa. Mas me trata como um jornaleiro teu. Me trata como um empregado teu. É suficiente. A humilhação naquele momento. Porque é necessário que nós nos humilhamos diante do Senhor. Aleluia. Jesus está contando essa história para os discípulos. E queira eu entender aqui, desenhando a história na minha cabeça, que todos estavam assim, ó, olhando para Jesus contar essa história. E dizendo assim: será que existe mesmo? O Senhor estava ensinando para eles que é assim que nós temos que fazer. Quando nós saímos da presença do Senhor, nós temos que ter esse posicionamento de humilhação. Sabe por quê? A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Aleluia. Se você se humilhar na presença do Senhor, você será exaltado. Se você se humilhar na presença do Senhor, Ele te perdoará. Aleluia. Ele te curará. Ele te purificará de toda a injustiça. Esse pai, ele vai olhar para o filho dele, vai ter pegado no queixo dele assim, levantado, e falar: levanta a cabeça, você é meu filho, você é minha descendência. Levante a cabeça, porque eu não estou mais me lembrando o que você fez, deixou de fazer. É agora em diante. Jesus não olha para o que você fez ontem. Ele não olha para o que você fez a semana passada, o ano passado. Ele não olha para o seu pecado. Ele não olha. Ele olha para o amanhã. E você, aleluia, tem um grande futuro amanhã. Ele te olha com um olhar de pai. E pai sempre perdoa o filho, aleluia. Pai está sempre protegendo o filho. E Jesus nesse momento, aleluia, está falando para mim e para você: eu estou olhando para você. Eu estou cuidando de você. Eu estou guardando você. Eu estou providenciando, levando provisões para você. Então creia e continue e persiste, porque eu vou continuar cuidando dos meus. Ele está cuidando dos seus, aleluia. E esse pai olha para o filho pródigo e diz: não, não, você não é jornaleiro, você é sangue do meu sangue, aleluia. Você não é criatura, você é filho, aleluia. E vai dizer assim para os seus empregados: ei, vai lá, pega a melhor ovelha, pega o melhor cabrito, pega o melhor bezerro, pega o melhor animal, mata, vai lá também, pega a melhor roupa, coloca nele, vai lá, pega um anel, coloca no dedo dele, vai lá, pega o parcas, coloca nos pés dele. Sabe o que eu entendo com isso? Ele estava acabado, ele estava como um lambo, e aí naquele exato momento, ele recebe dupla honra, muito mais daquilo que ele imaginava. Oh glória, ele é exaltado, ele é honrado, aleluia, através do seu pai. E é assim que Jesus quer fazer conosco. Ele quer nos honrar, ele quer, aleluia, nos abençoar. Ele só deseja que você tenha um coração contrito. Salmo 51 vai dizer que o Senhor não está mais olhando para sacrifícios humanos, sacrifícios de animais. Ele está olhando para o coração contrito. Ele está olhando para o seu coração. Ele quer saber se você quer mudança. Ele quer saber se você quer transformação. Ele quer saber se você quer dar um passo para Ele. Dê um passo para Ele. O menino pródigo, esse garoto pródigo, esse filho pródigo, ele deu um passo. Ele achou que ele estava se humilhando, mas ele se humilhou de verdade. Ele apenas não achou. Ele achou que ele ia ser tratado como um jornaleiro, como talvez um empregado. Era isso que ele queria. Mas nós, quando viemos para a casa do Senhor, também é a mesma coisa. Ah, Senhor, eu quero ficar no cantinho ali sentado, Senhor. Só me ajuda a eu permanecer. Mas não, o Senhor tem coisas maiores para você. O Senhor tem coisas grandes para você. O Senhor tem coisas grandes para nós, aleluia. E esse garoto, o pai o recebe de braços abertos. O pai manda matar o melhor bezerro, manda fazer festa, sabe por quê? Porque ele fala assim: olha, eis que esse estava perdido e voltou para a casa do pai, aleluia. Jesus está ensinando para mim e para você: volte para minha casa, que eu tenho guarida para você. Volte para minha casa, que eu tenho roupa nova para você. Volte para minha casa, que eu tenho coisas boas para você. Volte para minha casa,
que eu farei você diferente. Volta para a minha casa, que eu te honrarei. O Senhor quer honrar você, o Senhor quer honrar a igreja. E essa parábola do filho pródigo, ela veio para isso, para ajuntar o povo. Esse filho voltou. É tempo de você voltar para Jesus. É tempo de você unir, aleluia, com Jesus. É tempo de você fazer aliança com Jesus. Porque a aliança, quando você faz com Jesus, pode ter certeza que é uma aliança inquebrável. É uma aliança que o diabo, ele vai tentar, mas é como uma barreira de ferro. Ele não vai conseguir passar, porque você está protegido, você está guardado. Este menino, este homem, ele foi recebido com bodas. Ele foi recebido de uma maneira que ele nem imaginava, porque ele saiu no alto, achando que ia conseguir tudo o que ele queria, viver o que ele queria. Ele até viveu o que ele queria, mas não da maneira que ele desejava terminar. Ele se humilhou, voltou de cabeça baixa, como um mendigo, mendigando um prato de alimento para os seus pais. E ali ele recebe dupla honra. Ele recebe o perdão, ele recebe a paz, ele recebe o amor, ele recebe uma alegria, o qual ele nunca tinha tido. Talvez ele não tinha tido essa alegria nem quando ele era antes de sair de casa, mas depois ele foi dar valor. Sabe por quê? Nós só damos valor quando nós perdemos algo. Nós só damos valor quando nós estamos na peleja. Nós só damos valor quando nós precisamos do outro. Portanto, Jesus te convida hoje: dê valor à minha mensagem, porque eu estou voltando para buscar a igreja. Medita na minha mensagem. Peça perdão pelos pecados, se humilha na presença do Senhor, que Ele vai te dar dupla honra. Se humilhe na presença do Senhor, porque Ele vai te exaltar. Ele está aguardando, aleluia, a igreja se reunir. Ele está aguardando a igreja voltar aos pés dEle, para que Ele possa mandar tocar a trombeta e buscar o seu povo na face.